Olá pessoal, essa aqui é uma aula sobre História da Filosofia Antiga nesse curso de Filosofia e hoje nós vamos abordar, né, a história da filosofia antiga, né? Nós estamos falando aqui de filosofia ocidental, que é o que a gente considera como filosofia, né? De maneira geral, e porque tem um pensamento estruturado e histórico, né, ao longo do tempo, bem organizado. E hoje nós vamos abordar esse tema nessa primeira aula da história da filosofia antiga, a partir organizado em 3 pontos, né? Sendo que cada ponto desse tem, vamos dizer assim, um filósofo ou personagem principal. Então nós vamos começar com o primeiro ponto, que é identificar a originalidade da democracia ateniense e sua influência no florescimento do pensamento filosófico, que tem como filósofo ou personagem principal Sócrates. E o segundo ponto, nós vamos descrever o investimento político das obras platônicas, né, que tem como filósofo ou personagem principal Platão. E o terceiro ponto, que nós vamos trabalhar nesse estudo, nessa primeira aula, é o reconhecer a preocupação de Aristóteles quanto à associação entre ética e a melhor forma de organização social em prol do alcance do bem viver. Nesse terceiro ponto, nós temos como filósofo e protagonista, ou personagem principal, Aristóteles. Né? Bom, então nós vamos trabalhar esses 3 filósofos com essas ideias de cada ponto desse. E vou trazer aqui a explicação, né, e um panorama histórico desses 3 filósofos que são a origem do pensamento filosófico e da filosofia. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles. Identificar a originalidade da democracia ateniense e sua influência no florescimento do pensamento filosófico. Bom, a Grécia Antiga, nós estamos falando aqui, pensando aqui, entre 600 e 500 anos antes de Cristo, tá? A Grécia Antiga. Nessa Grécia Antiga, primeiro a gente colocar a noção política que o povo da Grécia tinha sempre foi o homem como um animal político. O que isso quer dizer? Que a percepção das pessoas e a maneira como elas viviam sempre estava vinculada a essa prática ou essa interconexão com a vida pública. Né? Para eles era indissociável essa ideia de vida interior e vida exterior nessa dinâmica social. Né? A ética individual de cada pessoa e a maneira como ela pratica essa ética dentro de um contexto político, ou seja, dentro de um contexto social. Né? Então essa era a cosmovisão de todo, ou seja, da maioria da população da Grécia Antiga. Dito isso, a gente começa a entrar em noções históricas, né, de desenvolvimento dessa democracia ateniense. Entre meados de 600 ou 500 a.C., né, surgiu na Grécia Antiga um estabelecimento de uma democracia. Né? Ela se organizou para distribuir os poderes de decisão sobre as questões comunitárias por todos os cidadãos, né? O que era a democracia estabelecida ateniense. Democracia, a gente tem a etimologia de demos, né, que é povo, e kratia, né, que é poder. Então, poder do povo. Né? Não se sabe ao certo como, ou não tem um documento, vamos dizer assim, de como essa democracia se desenvolveu. Né? Não foi ninguém que registrou um documento que foi assim que nós desenvolvemos a democracia ateniense. Ela veio se construindo, né? Não sabe exatamente quem criou essa democracia, foi uma construção de várias mãos. Mas, por exemplo, Heródoto sugere que Clístenes, né, que foi 565 anos antes de Cristo, até 492, como sendo o idealizador e criador da
democracia ateniense. Já outros relatos indicam, por exemplo, que Solon teve participação, que era um legislador também dessa mesma época. Eufíates também teve participação. Teseu, que era um herói mitológico, considerado um dos fundadores da Grécia, também teve participação. E Péricles também. Péricles era um agente político muito relevante nesse meados de 600 para cá, que teria, entre 600 e 500, e 400, que teria influenciado a criação da democracia ateniense. Bom, a democracia ateniense, nessa ideia de distribuir o poder para todo o povo, ela se dividiu basicamente em duas instituições. A primeira instituição era chamada de Assembleia, né? Ou Eclésia. Né? Eclésia é termo que nós hoje usamos também e se extrai o termo ou a palavra igreja. Né? Ela vem desse termo eclésia, que é reunião de pessoas. Né? E nessa assembleia, ela era constituída por 500 cidadãos. É importante falar que esses cidadãos eles eram eleitos por sorteio e constituíam essa assembleia que discutia, né, as leis, né, discutia como ia se desenvolver a organização social e debatiam ali para decidir como seria estabelecido as normas sociais. A segunda, estima-se que 1/3 dos cidadãos acima de 18 anos tenham participado dessa assembleia, dessa eclésia, quando no período em que ela foi vigente na democracia ateniense, e 2/3 da população acima de 40 anos tenha também participado. A segunda instituição que a gente pode chamar nessa democracia ateniense era o Conselho dos 500, que era uma espécie de câmara alta em que a gente pode comparar um pouco com o nosso Senado na atualidade, em que era uma instituição de controle ou de gerência administrativa sobre as decisões, que deliberava, né, as pautas e as leis que iam ser discutidas, propunha leis a serem discutidas para a Assembleia, e era uma Câmara um pouco mais alta em relação à Assembleia, que tinha todo esse controle administrativo. Também é importante falar que eles eram eleitos por sorteio, né, dentre os cidadãos de Atenas. E assim era, de certa forma, estabelecida essa organização da democracia ateniense, que foi sendo construída, foi sendo desenvolvida e chegou a esse ponto. Algumas críticas, inclusive da própria época na democracia ateniense, era a assiduidade, né, dos cidadãos, que não era tão alta, porque, de certa forma, os cidadãos também tinham seus afazeres pessoais, as suas demandas familiares, né? E, de certa forma, não tinham tanto compromisso assim com a assiduidade em participar da vida pública de Atenas. Agora, sim, não era tão alta, mas havia grande participação, não é? Considerável participação dos cidadãos de Atenas nessa vida pública ateniense. A segunda crítica, um pouco já mais, vamos dizer, contemporânea a nós, olhando daqui para trás, sem correr o risco de anacronismo, né? Que é olhar a coisa deslocada de um ponto de vista atemporal, sem considerar o tempo, né? Que é a questão que a democracia ateniense, ela considerava cidadãos somente homens acima de 18 anos e livres. Ou seja, mulheres e escravos estavam excluídos desse debate e dessa possibilidade de participação do poder nessa democracia. Que aí, pensando nos moldes de hoje, era uma democracia restrita, né? Uma democracia restrita a essas pessoas. Ela não era uma democracia que abrangia a população como um todo, porque na visão deles as mulheres não tinham esse direito, nem os escravos. Então hoje a gente pode considerar uma democracia restrita e uma democracia que não abrangia a sociedade toda,
que era uma espécie de oligarquia, porque exercia o poder sobre mulheres e escravos, mesmo dentro dessa, né, um governo de poucos, não de todos, não do povo como um todo, como essa ideia democrática de uma democracia que nós temos na atualidade. Bom, todo esse pano de fundo, não é, da democracia ateniense, o nosso objetivo nesse primeiro ponto é identificar, né, a originalidade, que é essa que nunca a gente tinha registrado na história, esse tipo de organização política, e a sua influência no florescimento do pensamento filosófico. Então esse pano de fundo que essa democracia ateniense nessa época serviu como solo assim úmido para o florescimento do pensamento filosófico, porque se valorizava a liberdade, claro, restrita a esse grupo de pensamento, então os agentes políticos ali de toda essa sociedade tinham que pensar, se debruçavam nesse exercício de pensamento, e aí começa a surgir a filosofia. A primeira coisa que nós temos que enfatizar aqui nesse surgimento do pensamento filosófico é a distinção entre os sofistas da época, chamados sábios, entre aspas, a palavra sofistas seriam como sábios, e os filósofos, né? Um embate entre esses dois. Os sofistas, eles eram participantes, né, da vida pública de Atenas, e eles eram sábios, homens inteligentes, que dominavam ou tinham habilidade retórica. Retórica é a habilidade de falar, né, de estruturar a maneira como se fala, de maneira bonita, organizada, né, para transmitir as suas ideias nesse jogo, nessa dinâmica política. Eles não tinham compromisso com a busca pela verdade, vamos dizer assim. Né? Eles tinham compromisso, né? Eles tinham esse compromisso, essa intenção de influência política, né? Mais do que a busca pela realidade. Né? Para eles, a máxima que pode resumir, entre aspas, o pensamento sofista é que o homem é a medida de todas as coisas. Só que homem é esse, né? E qual é a busca que esse homem, né, propõe? De certa forma, é como se as opiniões dos sofistas inteligentes e a maneira como eles transmitiam essas opiniões de convencimento, de persuasão, fosse a medida de todas as coisas. Ou seja, cada homem daquele, trabalhava para se mostrar o homem como medida de todas as coisas. Não é? Sem um compromisso de aprofundamento, de busca e de questionamento sobre aquilo que ele afirmava como realidade ou como verdade, nessa retórica de convencimento e de dinâmica política e de diálogo e de discurso para os outros, né? Então você percebe que esse terreno fértil ateniense, essa democracia ateniense, começou a surgir justamente essa questão da retórica. Preciso falar bem, preciso expor bem as minhas ideias para convencer as pessoas de que eu tenho sentido naquilo que eu falo e convencer as pessoas disso, né? Esses sofistas, eles eram muito procurados pelos jovens justamente para aprender essa técnica e essa arte de falar e de retórica para obter, alcançar níveis de influência política. Não é? Aí, em contrapartida aos sofistas, começa a aparecer os filósofos. Os filósofos, eles têm, aqui a gente vai falar agora de pré-socrático, antes de entrar na figura e no ator principal desse primeiro tema, que é Sócrates, que eles tinham já uma busca por um conhecimento e pela verdade, uma busca mais refinada e mais, vamos dizer assim, exigente de tentar entender o porquê as coisas existem ao invés de não existir nada. Né? Enquanto os sofistas estavam mais preocupados com a prática política do dia a dia, o pragmatismo político do dia a dia, vamos dizer assim, da realidade, da ética e da política no dia a dia, da moral, os primeiros filósofos já começavam a pensar de uma maneira mais profunda. Eles queriam saber o porquê as coisas existem, né?
e de onde as coisas vieram, por que existe a realidade, por que existe o mundo, né? E de onde vem todas essas coisas. E aí surge justamente o pensamento filosófico distinto desse pensamento também inteligente, mas que tinha um compromisso só com a retórica sofista. Os sofistas eles tinham um compromisso justamente por isso, eles caíam numa certa relativização extrema da coisa, de achar o homem medida de todas as coisas, sem um aprofundamento daquilo que um homem diz, não é? Não é, eu estou afirmando alguma coisa, mesmo que seja de maneira estruturada e pareça uma verdade, ou eu esteja convencido de que isso é realidade, mas eu já me perguntei, já questionei a mim mesmo sobre isso. Se isso que eu afirmo, que eu creio, que eu acredito, corresponde à realidade, eu critico a mim mesmo e tenho um compromisso com a busca pelo que é real, pelo que é a verdade, vamos dizer assim. Essa relativização extrema, ela é o conflito que surge entre filósofos pré-socráticos e sofistas. Aí a gente introduz a figura do que seria o primeiro filósofo de verdade, né? Que já tem toda essa bagagem que eu estou falando aqui anteriormente. Os pré-socráticos, por exemplo, eles, como eles tinham estavam buscando ainda esse ímpeto de buscar a verdade, eles queriam saber por que as coisas existem, de onde as coisas vieram. Então a gente tem alguns exemplos de, por exemplo, Tales de Mileto, que sugeria ou pensava que a água era a origem das coisas, a partir da água que as coisas surgiram. Anaxímenes, por exemplo, ele sugeria que era o ar, que o ar é que, a partir do ar que as coisas surgiram, né? Ou então Heráclito, o fogo, né? Então esses pré-socráticos, eles pensavam, ficavam imaginando porque, né, de onde as coisas surgiram e por que elas existem. E aí aparece a figura desse primeiro filósofo considerado na história, o primeiro filósofo mesmo de verdade, vamos dizer assim. Aquele cidadão que estava preocupado e comprometido com a verdade, em busca da verdade, a honestidade de busca pela verdade, que é Sócrates. Né? Sócrates tinha esse embate com os sofistas justamente por isso, porque ele era uma pessoa que tinha essa busca pela verdade e honestidade consigo mesmo e honestidade de questionar a si mesmo e as outras pessoas em relação àquilo que elas afirmavam e até o que ele cria, que ele acreditava que seria verdade. Né? Então, é assim mesmo? Vamos nos perguntar, vamos questionar, vamos esmiuçar. Então aí surge o pensamento filosófico, vamos dizer assim, puro, estrito, a intenção de busca racional, de questionamento da realidade, de busca pela verdade objetiva através da razão. Sócrates, o ignorante mais sábio dos homens. Filho de parteira e escultor, veterano de guerra contra Esparta, que saiu vitoriosa, Atenas saiu vitoriosa sobre Esparta, e um defensor da lei ateniense para julgar mesmo generais antipopulares. Ele era defensor das leis atenienses. Desconhecido inicialmente, né, em Atenas, era uma pessoa, vamos dizer assim, de certa forma não da alta sociedade, se bem que isso, em tese, naquela democracia ateniense não existia, mas a gente sempre sabe que tem aqueles que se promovem mais, eles têm fama, né? Mesmo naquela época tinha as pessoas mais, né, elevadas que exerciam ali poder e tal, e tinham mais prestígio, como os sofistas, por exemplo, que dominavam essa arte da retórica. Sócrates tinha um método diferente de pensar, ele desenvolveu o método socrático de diálogo, de pergunta. Então ele perguntava para as pessoas, conversando com elas sobre as afirmações que elas faziam, questionava, sabia fazer as perguntas, porque ele descobriu ele exercia o questionamento, né? Inclusive de si mesmo, de conhecer a si mesmo. Né? Essa é uma das máximas socráticas, conhece a ti mesmo, né? E então Sócrates ele vem, né, nessa surge como primeiro filósofo de realmente questionar as coisas e
procurar com a razão entender as coisas e encontrar a realidade e a verdade das coisas. Uma coisa que marcou muito a vida de Sócrates para esse surgimento dessa busca filosófica foi que ele foi até o oráculo do deus Apolo, na cidade de Delfos, no centro de Atenas, e ele ouviu desse oráculo que ele era o homem mais sábio de todos os homens. Então isso marca a vida de Sócrates, e ele se pergunta, mas por que eu sou? Ele não se reconhecia sábio. E é justamente aí que está a grande sabedoria de Sócrates, com a máxima dele que eu só sei que nada sei. Então ele olhava para aquela sociedade com vários homens ditos sábios, como os sofistas, como os políticos, como os artistas, e todos eles se rogavam de saber as coisas, e Sócrates, como já tinha uma crítica maior a respeito de si e das coisas, falou, pô, eu não sei muita coisa. E aí ele foi conversar com essas pessoas para saber se elas sabiam. E ele descobriu que ninguém sabia. As perguntas que ele havia feito sobre questões sérias, ele não tinha resposta, mas as pessoas também não tinham resposta. Nessa dialética, nesse diálogo de interpelação de questões e de apurar as questões, fazendo perguntas, sugerindo alguma resposta e fazendo perguntas, basicamente fazendo perguntas. As pessoas descobriam também que elas não sabiam aquilo que elas julgavam que sabiam. Então, para Sócrates, eu não posso emitir opinião sobre aquilo que eu ignoro. Eu tenho que primeiro me debruçar de maneira honesta e dedicada racionalmente às coisas para poder dar opinião de maneira mais embasada. Então eu questiono, eu critico, eu pergunto. E esse diálogo quase sempre desconstruía as ideias que as pessoas tinham a respeito daquilo que elas achavam que era a realidade, a verdade. E aí surge o pensamento filosófico. Perguntar. Será? Vamos pensar. Me diga. E aí isso vai depurando a razão, vai sofisticando e depurando a razão. Então Sócrates, com isso, descobriu que não sabia nada, e por isso era a única pessoa que sabia algo de fato, ou que não sabia das coisas. Aquele que se prerroga saber de uma coisa, que na verdade se demonstra pela razão desconstruível, na verdade não sabe de nada. Está baseado em saber uma coisa que na verdade ele não sabe. Então o primeiro passo do pensamento filosófico surge em Sócrates em reconhecer a humildade e saber que não se sabe. É o passo para buscar o conhecimento. Saber que não se sabe, questionar aquela opinião de primeira, aquela intuição, aquelas coisas que eu acho que correspondem à verdade. Não é mesmo? Só sei que nada sei. Ele não disse exatamente assim, mas essa justamente resume e é o sentido, o significado da filosofia, do âmago da filosofia de Sócrates. Só sei que nada sei. Então ele começou a revelar, com esse método, ele começou a revelar para as pessoas e para a sociedade ateniense a ignorância de todos. Não é? Ele fugia de pseudo-verdades com esse método e opiniões e se descobrir a si mesmo também. Mergulhar dentro de si para saber de onde vêm essas minhas afirmações e procurar entender racionalmente e perceber o que era verdade. Não é? Outra coisa importante é que, por exemplo, Sócrates ele não cobrava, diferente dos sofistas que cobravam para ensinar os jovens a retórica. Sócrates se via em uma missão de inspiração divina, e o que causou muitos problemas de relacionamento com ele em Atenas, porque ele se dizia representante de Deus, e ele se via assim, por isso ele dizia que na verdade ele não cobrava porque ele estava numa missão ou numa tarefa que o próprio Deus havia atribuído a ele. Então,
Sócrates, inclusive, começou a ter embates, né, com a sociedade ateniense e causou desafetos, né, por revelar aos seus concidadãos a ignorância e também por se colocar em uma missão divina e ser um homem totalmente livre para pensar, questionar, criticar as coisas. Inclusive foi visto conversando sobre matemática com um escravo, né, o que também não pegou bem para ele naquela época. E Sócrates ele dizia e buscava incansavelmente é, é, produzir bons cidadãos que conhecessem a si mesmo, né? Mas, paradoxalmente, ele foi condenado pela sociedade ateniense à morte por quebrar ou por colocar, segundo eles, né, em risco as crenças e o pensamento dos cidadãos da Grécia Antiga, de corromper, foi acusado de corromper os jovens e corromper as pessoas. Né? As pessoas, né, ficaram aflitas e atribuladas com o surgimento da filosofia e do questionamento, da crítica, o que chegaram a condenar Sócrates. Sócrates se defende e, mesmo assim, depois de sua defesa, é condenado. Ele não foge da sua sentença e toma um veneno chamado cicuta e se mata, entre aspas, né? Aceita o seu fim designado por Atenas de ser condenado à morte. E assim a gente termina esse primeiro módulo, né? E passamos para o segundo módulo, que é descrever o investimento político das obras platônicas. Aqui a gente tem o segundo filósofo e personagem principal, que é Platão. Platão, ele era aluno e discípulo de Sócrates, né? E estudou muito, 20 anos com ele, né? E se debruçou dentro dessa linha e nessa direção de busca da realidade e de responder, de busca pela verdade, começou a escrever e estudar. Então nós temos na produção as obras platônicas, um livro considerado um dos mais importantes nesse investimento político de Platão, que é a República. Né? Antes de mais nada, é importante dizer que Platão, né, assim, um preâmbulo para Platão, ele tinha uma teoria das ideias, né? A teoria dos dois mundos, das ideias ou das formas, que precedia a realidade das coisas como elas existem. Então, para Platão, antes das coisas existirem, existia uma forma das coisas. Então, por exemplo, o cavalo, a ideia do cavalo, ela vem antes do cavalo. A ideia de qualquer coisa, da televisão, vem antes da televisão. E existe a televisão perfeita, e nenhuma delas ou o cavalo perfeito, que é a ideia de cavalo, o conceito de cavalo. E nenhum cavalo, e a forma, vamos dizer assim, a ideia é a forma com a qual todos os outros cavalos foram, vamos dizer assim, criados, né? Ou seja, a ideia do que é o cavalo precede a matéria, precede ao físico, precede ao cavalo em si. E a forma é a ideia e o cavalo ele foi feito nessa forma ou nessa ideia. Então, Platão sempre sugeriu e argumentou que a ideia sempre vem antes do mundo sensível, do mundo real, das coisas que existem. Elas existem porque antes dela precede a ideia delas, né? E por isso as coisas existem. Esse é um preâmbulo que é a base do pensamento platônico, que
ele aprendeu, de certa forma, com... Não está claro, né? Porque, assim, quando Platão... o que a gente tem sobre Sócrates foi Platão que escreveu. Agora, dentro dos estudos foi possível identificar e tentar separar, de certa forma, o que era a ideia socrática, o que eram os métodos socráticos, que ficou claro e atribuído a Sócrates. Mas quando Platão escreve sobre Sócrates, fala sobre Sócrates, é Platão falando, porque ele aprendeu, não é? Porque Sócrates não deixou nada escrito. Então é importante frisar isso também, que esses investimentos, por exemplo, a República, ele coloca Sócrates como ator coadjuvante, vamos dizer assim, na sua fala ou na sua escrita, e não dá para a gente identificar com clareza, né, o que era ensinamento ou pensamento de Sócrates, embora a gente vá respeitar as palavras que Platão coloca na boca de Sócrates, como se aquele fosse o pensamento dele. A gente não dá para saber o que ele extrapola dos pensamentos de Sócrates, porque quem escreveu foi Platão, não é? Mas partindo do pressuposto que ele tanto foi totalmente influenciado pelas ideias de Sócrates, como também atribuiu as suas, né? A sua interpretação a respeito daquilo que Sócrates dizia, ele desenvolve essa obra, e todas as obras de Platão são diálogos, né? Do método socrático. Ele desenvolve obras de diálogo, né? De conversa entre pessoas. E uma delas é a República. Na República, ele coloca na boca de Platão, de Sócrates, desculpa, Platão coloca na boca, ou com a caneta, ele coloca a ideia de construir uma cidade perfeita. Lembrando que Platão tinha a cosmovisão ou a ideia do mundo das ideias. Então, para ele, era possível atingir ou alcançar uma ideia de cidade perfeita. E essa é a empreitada dele, não é? Atribuída ao pensamento de Sócrates. Nessa república, Sócrates é o principal ator, e ele desenvolve essa ideia de cidade perfeita a partir desse diálogo de Sócrates. E coloca na boca de Sócrates o que seria essa cidade perfeita. Então, Sócrates, ou Platão, ele começa a pensar em uma cidade perfeita a partir do ponto de partida da especialização. Nessa empreitada de imaginar ou de desenvolver ou escrever e pensar em uma cidade perfeita, né, dentro desse solo fértil que é a democracia ateniense e a cosmovisão ateniense, ele começa a pensar e dentro da ideia de Sócrates, segundo Platão, a gente tem que partir de uma cidade perfeita de uma ideia de especialização. Então as pessoas nessas cidades deveriam se dedicar à especialização, né, de cada coisa que correspondesse ao que fosse atribuído a ela. Então, um ia ser artífice, outro ia, né, ele sugere profissões em que a pessoa deveria se especializar, porque dessa forma, com muitos especialistas, né, cada um exercendo o seu papel de especialista naquela função, a coletividade contribuiria para uma sociedade como um todo desenvolvida, porque nós teríamos muitos especialistas e o funcionamento de tudo seria legal. E seria ideal porque cada um faria muito bem a sua parte dentro dessa organização social. Ela parte desse princípio. Então, e além disso, ele também pensa numa ética, né? E numa justiça individual. Alguém que tivesse ali dedicado e especializado a fazer as coisas de maneira que ele chama de justiça individual. Alguém que não está dividido. Alguém que alcança, esses cidadãos especializados deveriam ser pessoas que alcançassem uma harmonia psíquica, né? Que deveriam ir em uma direção de propósito, de finalidade específica e direta, que era a contribuição para o bem-estar social como um todo, né? Pensar a sociedade como um todo, estar inserido nessa cidade,
ser especialista no que se faz, fazer muito bem o que se faz e estar inserido nesse senso de coletividade. Essa era a ideia de Sócrates, segundo Platão. Dentro dessa ideia de não estar dividido, de não desenvolver um eixo de centralidade, vamos dizer assim, de harmonia psíquica, que é o que sugere Sócrates, ele, por exemplo, não era muito a favor, na verdade não era a favor dos artistas ou da arte, que para ele perturbava essa harmonia psíquica das pessoas. A arte, com a sua liberdade de expor não só o lado positivo, mas também o lado negativo humano, segundo Sócrates, na boca de Platão, perturbava a sociedade. E para ele, nessa cidade ideal, os artistas deveriam estar de fora, para não perturbar, para não causar com a sua liberdade o sistema, nem perturbar as pessoas, para que elas estivessem todas na mesma direção. Não é? Então ele sugeria profissões úteis, né? Profissões que fossem úteis para a finalidade de conservação da sociedade. Né? Ele sugeria, por exemplo, que uma das principais ou a principal profissão seria do guardião, que é aquele que guarda, né, a cidade, para não de intempéries e de ataques de fora, para manter aquela organização e aquela cidade perfeita. Precisa ter alguém olhando para não deixar ninguém invadir a cidade, né, dentro dessa perfeição da cidade. E outra seria o legislador. Outra profissão útil seria aquele que legisla, que pensa, que cria as normas para o bem-estar social e para a organização dessa cidade. Então, ele pensava nessa maneira coletiva de organizar as pessoas para elas terem dentro de si um senso comum e de integridade da sociedade. Ele pensava nessa direção para que essa seria o atingimento da cidade perfeita. Para isso, ele não queria que os artistas fizessem parte, porque ele achava que o artista com a sua liberdade perturbava as crianças e as pessoas, mas ele achava que para desenvolver essa sociedade e essa harmonia psíquica nas pessoas, era preciso moldar as almas. Sem moldar as almas, não se constrói ou se muda uma sociedade. Olha, veja bem o que ele está dizendo. Que isso a gente sabe que é feito, né? Mas de maneira que ele precisava educar, vamos dizer assim, de certa forma, moldar as almas, forjar as almas, para que elas tivessem o forjamento e a possibilidade de florescimento para viver nessa sociedade perfeita, assim, de certa forma. Então ele sugeria que fossem criados, por exemplo, histórias fictícias para contar para as crianças, que por exemplo, todas elas nasceram da terra, do chão. Elas brotaram do chão. Elas não tinham pai ou mãe, desvinculando essa ideia desse núcleo familiar, que segundo Sócrates, na boca de Platão, desvirtuava, ou seja, tirava o senso de coletividade da cidade como um todo. Se as crianças pensassem a partir de um ponto de partida de que elas nasceram da terra, todas elas faziam parte da mesma família. E esse senso de coletividade da cidade traria um forjamento ou moldaria as almas dessas pessoas para terem esse senso de coletividade. Não é? Que para ele, a ideia do nascimento das pessoas, de um homem e de uma mulher, faz essa separação, individualiza e fortalece o núcleo familiar. Tirando isso, ou seja, forjando dentro da alma das pessoas esse senso de coletividade, que todos fazem parte da mesma família, todos caminhariam na mesma direção, teriam esse senso e atingiriam uma sociedade perfeita. A crítica de Platão / Sócrates à democracia ateniense
Primeiro porque Platão, né, viu o seu mestre, o seu professor, ser condenado pela sociedade ateniense. E ele achava que esse tipo de organização não poderia produzir algo bom, visto que condenou um homem sábio, inteligente, comprometido com a verdade à morte, né? Como é que ele poderia considerar? Então começa por aí a crítica. Então ele acha que ele critica o estabelecimento da democracia, o poder do povo, né? Sugere tudo o que eu falei da especialização e vem com a ideia de um rei filósofo, que também está dentro dessa base de especialização. Então ele sugeria, em última análise, um rei, ou seja, ele queria que o poder fosse concentrado em uma única pessoa, nessa cidade ideal. Só que essa pessoa ela seria tão especializada que ela seria um filósofo pleno. Um homem que sabe das coisas, tem conhecimento das coisas. E para exemplificar como seria esse homem, a base do que seria esse homem, seria um homem iluminado, que conhece, como eu disse no começo, a base filosófica de Platão, que conhece plenamente as ideias ou as formas das coisas, de maneira plena. E conhece toda, vamos dizer assim, a realidade e a verdade. E com isso, ele seria um filósofo comprometido com a verdade que reinaria e governaria com essa sua especialidade de saber das coisas, ele governaria bem essa cidade ideal na República de Platão. E ele usa uma analogia, uma alegoria, que é chamada alegoria da caverna, o mito da caverna, para representar mais ou menos como seria esse rei filósofo e o que ele traria de benefício para o desenvolvimento social, né, nessa cidade ideal. Ele conta o mito da caverna, que é famoso, mas como isso aqui é um curso de filosofia, eu vou contar aqui para você saber porque é importante. Então, ele conta essa alegoria de uma caverna, onde os homens viviam de costas para a entrada da caverna. Então, a luz vem vindo daqui, os homens de costa para essa luz, olhando para o fundo da caverna, que é a parede. Entre esse fundo da caverna e a luz que vinha daqui, tem uma fogueira. Essa fogueira ilumina as coisas que estão fora da caverna, ou seja, a luz dessa fogueira ilumina e bate o reflexo dessas coisas que estão fora na parede, aqui, nessa parede, né? E esses homens aqui que estão de costas veem e ficam virados, acorrentados e virados, não podem virar para a parte de fora e ver a luz. Acorrentados, eles veem só as sombras das coisas, não veem a realidade. Então, essa metáfora, essa alegoria de Platão é justamente para mostrar que quando você não conhece a ideia das coisas de maneira perfeita, você não conhece a realidade, você vê só as formas, e as formas são um reflexo da realidade, não são a realidade. Não é? Então, aí um desses cidadãos que está lá dentro, ou uma das pessoas lá dentro, algo surge dentro dela que ela quebra os grilhões e sai em direção à entrada da caverna. E lá ela se depara fora da caverna, se depara com o mundo real. Dentro dessa metáfora, com as ideias. Ele é iluminado pela razão e pelas ideias e descobre a realidade realmente, que não é aquela só a sombra das coisas, é a coisa em si. Que dentro dessa metáfora é a iluminação da ideia das coisas, de você saber as coisas, né? De maneira plena. Né? E aí esse filósofo seria essa pessoa que saiu da caverna e viu lá fora as coisas. E viu as coisas como elas realmente são. Né? Esse é o caminho do filósofo. Para ele é descobrir a realidade, né? Se libertar e descobrir a verdade e a realidade. Essa era a proposta
de Platão, desse rei filósofo, não é? Então, esse empreendimento, né, filosófico de Platão na República desenvolveu toda essa ideia baseada nessa ideia de que existe a ideia primeiro perfeita e as coisas na realidade são um reflexo, ou seja, são a forma dessa ideia que é imperfeita, né? Por isso ele imagina essa cidade ideal, ele acha possível imaginar essa cidade ideal e que ela é praticada, ela pode ser praticada ou tentar ser praticada essa ideia perfeita. Como base, como as coisas são na ideia perfeitas e se mostram na realidade imperfeitas ou quase perfeitas, ele traz a ideia da sociedade perfeita, que para ele seria assim, focada na especialização, todos em uma direção, o ser humano em harmonia psíquica e como rei filósofo altamente especializado para legislar e ditar os caminhos, o melhor caminho para essa sociedade perfeita, né? Em um segundo momento, Platão ele escreve o político. Ele tira Sócrates como personagem principal, fica um personagem secundário, em um diálogo com outra pessoa. Nesse segundo escrito, nessa segunda obra, ele se deparou, né, com uma experiência que ele tentou. O surgimento dessa segunda obra foi depois de um experimento que ele tentou, frustrado, de transformar um tirano, Dionísio de Siracusa, em um rei filósofo. Ele tentou orientar aquele cidadão para ele se desenvolver e virar um rei filósofo, e ele se frustrou que não conseguiu. Aí ele vem com a política, né? E aí ele passou nesse livro A Política tentar fazer uma conciliação da ideia perfeita de cidade com o que poderia ser realizado na prática, né? Ele tentou se afastar um pouco mais da ideia e tentar conciliar com o que seria prático, não é mesmo? E dentro disso ele pensou, ele não se afastou totalmente da ideia da ideal, mas ele tentou nesse escrito da política se debruçar mais sobre a prática, né? Nunca perdendo o referencial da teoria, da ideia, né? E ele tentou fazer essa conciliação, já não era mais Sócrates, já era um outro, o diálogo tinha como personagem principal outra pessoa, e ele tentou fazer essa conciliação, né? Dentro desse distanciamento, ou seja, desse tentativa de conciliação, uma das coisas que ele concluiu também é que deveria, no final, a legislação, ou seja, escrita, alguém que fizesse uma legislação escrita dessa cidade ideal, um rei filósofo, deveria escrever isso, e aquilo, na verdade, aquela escrita, aquele livro, né, aquela legislação se tornaria a regra, porque não se poderia perder, depois que um rei filósofo morresse, não se poderia perder tudo aquilo que aquele rei filósofo estabeleceu que seria o ideal para aquela cidade, porque ele, como rei filósofo, ele traria boas leis e faria uma legislação perfeita, e ela deveria ser escrita e para continuidade da posteridade, não é? Assim a gente finaliza esse segundo tópico, né, das ideias de Platão, aluno de Sócrates, com essa ideia da teoria das ideias e das formas, da aplicação que ele faz política e dessa tentativa de escrever e organizar uma cidade ideal, né? E a tentativa também dele de conciliar essa ideia de cidade ideal com a prática da política, né? E a gente entra agora no terceiro ponto, que é o ponto que nós temos como ator principal o terceiro grande filósofo da filosofia antiga, ou do começo da filosofia, que é Aristóteles.
Então, no terceiro ponto, nós vamos reconhecer a preocupação de Aristóteles quanto à associação entre a ética e a melhor forma de organização social em prol do alcance do bem viver. Bom, nós temos agora aqui um terceiro ator, um terceiro protagonista da história da filosofia antiga, que é Aristóteles. Aristóteles era aluno de Platão e, como aluno de Platão, fez uma antítese e pensou sobre as coisas dele e fez uma antítese sobre essa ideia, essa idealização de Platão. E disse o contrário, disse o seguinte, não, isso não existe. Na verdade, as ideias que nós temos das coisas, elas têm como início as coisas, ou seja, o mundo sensível. Eu abstraio a ideia das coisas da coisa em si. Então, as coisas é que nos trazem noção de ideia. Não é a ideia anterior às coisas. Não houve uma ideia e aí surgiram as coisas. Surgiram as coisas e a partir das coisas surgidas, a gente abstrai delas a ideia delas. Certo? Então ele traz para o plano material. Aristóteles contrapõe o idealismo, trazendo para um realismo no mundo material sensível. A ideia de Platão. Então essa é a base. Então, para Aristóteles, né, ele se debruça sobre essa associação entre a ética, ou seja, a maneira correta de se viver, o que é certo e o que é errado, e a melhor forma de organização social em prol do alcance do bem viver. Então, mais uma vez, a cosmovisão de ética, ou seja, de vida interior e vida social, estão juntas. Não dá para dissociar para você alcançar dentro do que Aristóteles almejava, que é o bem viver ou a felicidade, né? A eudaimonia, né? Eudaimonia é o que a gente traduz por felicidade, ter um bom daimon, né? Era o que seria a ideia de felicidade para Aristóteles. Então Aristóteles ele parte desse pressuposto, agora aqui em contrapartida ao que Platão tem, de olhar para as coisas e observar as coisas, a matéria, as coisas como elas existem e a partir disso tirar suas conclusões e as suas ideias. As coisas como elas são, a partir disso trabalhar as ideias. Então ele escreve, dentro dessa empreitada de busca pela ética e pela felicidade filosófica, né? A ética Nicômaco. Nicômaco seria ou pai, né, não se sabe direito, o pai ou filho de Aristóteles, que essa ética seria dedicada a eles. Até se pensa que o filho de Aristóteles teria feito esse pedido de escrita, né, da ética Nicômaco. E escreve também a Política. Duas obras de Aristóteles. Aristóteles foi um escritor proeminente e prolífero, né? Ele escreveu muito mesmo, escreveu muitos, quase sobre tudo, né? Nessa ideia de analisar as coisas de maneira minuciosa, se debruçar sobre cada tema, política, ética, filosofia. Filosofia já era o trabalho dele, né? Psicologia, quase tudo que você pensar, ele passou por cima e escreveu um pouco. Era um homem realmente que se dedicou muito, né? E escreveu muito sobre muitas coisas, né? Nessa ideia que surgiu, que influenciou, ainda influencia ainda hoje a ciência moderna, a ciência que nós temos como hoje, né? Então, ele foi professor também de Alexandre o Grande, né? Conquistou quase o Ocidente inteiro, né? Então ele sugeria a ética e a política para o homem descobrir e alcançar a felicidade. Mas o que seria a felicidade e a eudaimonia para ele? Para Aristóteles, encontrar, alcançar a felicidade era
ela é algo como demonstrar a excelência específica humana ou sua virtude. Né? O homem tem que se aprimorar para fazer muito bem o potencial que ele tem. É a partir disso que o homem encontra a felicidade. O viver bem, né? A felicidade e o viver bem é quando o homem consegue colocar em prática sua potencialidade e sua excelência específica humana. Né? Ele, ele diz que nós somos felizes em virtude de, né? Ou seja, a virtude, para Aristóteles, é que nós somos felizes em virtude de sabermos utilizar ao máximo, né, o máximo possível, as nossas potencialidades, que são características nossas, específicas nossas. Então, quando se analisa o que é o homem, para ele, a gente tem que pegar o que nós somos e usar essa nossa potencialidade com excelência. É assim que a gente alcança a felicidade e o bem viver para ele. Ou seja, ele traz uma finalidade do que seria o homem. Né? Ele traz, no Filosofês, uma teleologia, ou seja, a finalidade das coisas. Uma das bases filosóficas, da base filosófica de Aristóteles é a finalidade das coisas, ou seja, o propósito das coisas. O para que as coisas existem, qual a finalidade delas. Então, o bem humano, e o que seria o bem humano, o que seria alcançar o bem humano, né? Porque também, de certa forma, ele entende que o bem humano ele é relativo à sociedade. O que é muitas vezes bem em uma sociedade não é bem em outra sociedade, né? Mas fugindo dessa relativização, ele, nesse sentido teleológico, ele diz que por exemplo, esse sentido teleológico de finalidade, o exemplo que eu posso dar para exemplificar bem essa questão de finalidade é um martelo. O martelo, a finalidade do martelo não é só pregar o prego, é pregar o prego bem. Então, essa é a finalidade de encontrar o bem humano. É quando o homem é ele na sua excelência. Quando o homem é nele na sua excelência, no seu potencial e faz o que ele pode fazer bem feito. Por quê? Uma pedra, por exemplo, eu poderia usar para pregar um prego. Desde que ela seja dura e ela tenha uma superfície mais ou menos plana, eu consigo pregar um prego com uma pedra. Só que o martelo, ele é excelente na sua finalidade. Ele prega um prego bem pregado, rápido, confortável. Então, o sentido teleológico de Aristóteles, ele é bem exemplificado na finalidade de um martelo, que prega um prego, mas a finalidade dele não é pregar bem o prego. Né? Então, para ele, o homem tem como diferencial, ou seja, a ferramenta ou a máquina que é o homem tem como diferencial o quê? O seu cérebro, a sua capacidade de pensar intelectual. Então, o homem alcança a felicidade num sentido teleológico para Aristóteles quando o homem pensa bem, quando o homem exerce a sua intelectualidade com excelência, porque é o que o homem tem de melhor. Então, o que o homem tem de melhor, ele tem que exercer essa sua intelectualidade de maneira plena e de maneira excelente, porque assim ele vai encontrar a eudaimonia e a felicidade. Quando ele potencializa e ele consegue usar o que ele tem de melhor, que no caso dele, para ele, e que a gente identifica é a intelectualidade, o pensar, o criar, o imaginar, né? Quando a gente usa muito bem essa ferramenta que nós temos, que é o cérebro, que é a razão. A finalidade do homem é a intelectualidade para Aristóteles. Então, em paralelo a isso, ele também se debruça, né, sobre as constituições, né, que haviam sido pensadas, por exemplo, sobre a ideia de Platão da cidade ideal e da própria democracia ateniense estabelecida.
Então ele critica, importante dizer aqui também a democracia ateniense, porque ele também, assim como Sócrates, foi perseguido pela democracia ateniense e condenado à morte. Agora, diferente de Sócrates, ele foge. Aristóteles, diferente de Sócrates, foge e não fica para morrer. Porque ele argumenta que não ia deixar que Atenas cometesse esse crime de novo contra a filosofia. E foge. Então, nessa empreitada de, de busca a melhor forma de organização social em prol do alcance do bem viver, que é essa demanda política, de pensar a política de organização social, ele se debruça sobre as diversas constituições e critica a ateniense, né, porque foi perseguido e porque achava também que aquela organização democrática não era ideal. E aí ele começa a se debruçar sobre isso e ele pensa, né, sobre... ele começa a distribuir e organizar, e aí ele pensa na monarquia e na tirania como o governo de uma pessoa só. Ele pensa na aristocracia e na oligarquia como o governo de poucos, e na politeia e democracia o governo de muitos. E aí ele começa a pensar, inicialmente ele mostra que, como sempre teve essa ideia, essa cosmovisão ateniense de que o homem é um ser político e ele tem que exercer essa política. Então ele sugere uma constituição inicialmente aristocrática. Né? Ele, por se afastar dessa ideia da democracia ateniense, ele sugere em primeiro momento uma democracia aristocrática de governo de poucos, especialistas, para não de um só, mas de poucos. E ele amadurece mais para frente para uma ideia de constituição mista entre aristocracia e politeia, né? Uma ideia de o governo seria de poucos e ao mesmo tempo de todos, né? E idealiza também um pouco, assim como Platão fez no final, mas sem ênfase, porque ele não tinha essa ênfase de idealização, um governo dos sonhos que seria o governo de todas as pessoas. E importante também para ele era, nessa visão mais ligada à realidade, às coisas como elas são, ele sugeriu que, na verdade, para a gente desenvolver uma Constituição, a gente precisaria primeiro analisar cada sociedade com a sua singularidade. Né? E identificar suas particularidades e, a partir disso, encontrar respostas mais adequadas para os problemas específicos de cada sociedade. Essa é a proposta, vamos dizer, política e de pensamento de desenvolvimento na obra A Política de Aristóteles para o desenvolvimento de uma constituição e organização social. Bom, recapitulando esses três, Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente vê o surgimento do pensamento filosófico na democracia ateniense, na cidade de Atenas. Foi um solo que permitiu esse tipo de pensamento, o embate entre sofistas que estavam preocupados só com a retórica, com a persuasão e convencimento político, com o comprometimento de Sócrates com a busca pela verdade e em conhecer a si mesmo e buscar o ideal, a verdade. Foi morto, Sócrates foi morto pela democracia ateniense, e depois surgem as obras platônicas, que eram aluno de Sócrates, tendo ele como interlocutor em A República, para pensar uma cidade ideal. Essa cidade ideal seria baseada na especialização e teria os seres humanos deveriam alcançar uma justiça individual, uma justiça individual, onde ele encontraria uma harmonia psíquica e as pessoas teriam um senso de coletividade na mesma direção. E junto com essa ideia de especialização, essa cidade ideal seria governada por um rei filósofo, alguém que legislaria tendo em si toda a capacidade e o conhecimento e sabedoria para isso. Um rei filósofo. O ideal de cidade de Platão, segundo o que ele coloca na boca de Sócrates, seria esse. Né? Lembrando que Platão
sempre parte do pressuposto de uma ideia filosófica de que as ideias precedem as coisas, as formas. As ideias e as formas precedem as coisas reais no mundo sensível, não é? E a perfeição está nas ideias e a realidade não pode ser perfeita porque só está, ela prevém de uma forma, de uma ideia que é o que a constitui. Depois a gente tem Aristóteles, discípulo e aluno de Platão, que vem contrapor a ideia de Platão desses dois mundos, de que a ideia precede as coisas do mundo sensível, e coloca, na verdade, as coisas do mundo como, primeiro, como base para a abstração das ideias. A gente tem a realidade, e a partir dessa realidade que a gente abstrai as ideias e pensa elas, e a partir dessa realidade que a gente organiza o nosso pensamento e como a gente conhece as coisas, não é mesmo? Ele vai pensar numa sociedade que busca, que o ideal do ser humano é a sua finalidade, seu sentido teleológico, de buscar a felicidade. E a felicidade para Aristóteles, para o ser humano, é quando ele consegue usar a sua intelectualidade bem, ou seja, da melhor maneira possível, né? Quando ele usa a sua intelectualidade bem, não só usa, mas ele usa bem a sua intelectualidade, e é assim que ele encontra a felicidade. E ele pensa também, começa a se debruçar sobre um pensamento político, organização social, em que ele conclui, de certa forma, que a gente tem que pensar cada sociedade a partir de suas particularidades e, a partir disso, encontrar respostas, né, para aquela sociedade e legislar, criar leis a partir da realidade de cada sociedade. Bom, fica aqui o final dessa primeira aula e espero que você tenha gostado. Esse curso vai ter muitas aulas e um abraço a todos vocês. Muito obrigado.